Olá! Por que é importante estudar a educação greco-romana? De que forma ela reflete na educação que compreendemos nos dias atuais? Vamos entender? A educação na Grécia Antiga é dividida em dois momentos. Primeiro, Idade Homérica. Segundo, o período histórico que inclui as cidades de Esparta e Atenas. A educação na Grécia Antiga enfatizava as questões sociais e institucionais ao invés de intensificar aspectos de uma educação mais individualista. A educação, no período homérico, é melhor retratada pelos poemas gregos da Ilíada e da Odisseia. Os poemas trazem dois ideais de homem: o homem da ação e o homem da sabedoria. Tais ideais influenciaram a maneira de agir da civilização grega. A coragem tinha que estar associada à reverência. A virtude do homem da sabedoria era a prática do bom julgamento. Unia-se então dois aspectos educacionais: a capacidade física e a intelectual. A educação na Grécia Antiga era determinada em seu caráter e organização pela instituição social dominante, a polis, ou a cidade-estado, a qual teve sua origem nos conselhos do período homérico, onde foram fundadas as bases e os ideais da educação. A educação espartana era típica da antiga Grécia. O sistema educacional era controlado pelo governo, o qual enfatizava a necessidade de uma educação prática que contribuísse para o desenvolvimento de várias instituições sociais. O objetivo da educação estava centrado em um sistema educacional extremamente paternalista que exigia um indivíduo com atributos de coragem, obediência e perfeição física. Nos primeiros 7 anos de idade, a criança espartana passava com a mãe. Até aos 11, passava pelo primeiro ciclo de treinamento militar básico.
Entre os 12 e 15 anos, avançava para o segundo estágio de treinamento, com um foco no trabalho em grupo, no manuseio de armas, nos exercícios tradicionais. A partir dos 16 anos, os jovens espartanos, sob a garantia do Estado, eram instruídos pelos homens mais velhos para desenvolver suas habilidades tanto militares quanto pessoais. Dos 18 aos 20, dava-se início às atividades práticas de guerra na busca pela perfeição das habilidades físicas e de resistência. Aos 30 anos, o cidadão espartano era classificado como guerreiro que servia ao Estado. A educação ateniense estava centrada na preservação da família, onde o meio familiar era responsável por educar o cidadão. Todas as escolas eram privadas. Até os 7 anos, a criança ateniense era instruída pela família. Para os próximos 8 e 9 anos, o menino ateniense participava de duas escolas, de música e ginástica. O Estado somente ofertava um sistema educacional aos cidadãos dos 16 aos 20 anos. Sistema este voltado totalmente na preparação para o serviço militar. A leitura, a escrita, a literatura faziam parte das tarefas da escola de música. Uma grande ênfase era dada à educação formal, onde a música era uma ferramenta para entender poesia, drama, história, oratória, ciência. O treinamento moral dos sofistas consistia na ênfase do individualismo. Eles tiveram uma grande influência na forma de educar na Grécia Antiga. O conhecimento foi associado à ginástica, à música. A tendência foi substituir beleza por força. Os ideais destrutivos iniciados pelos sofistas possibilitaram o surgimento das críticas de Sócrates, Platão e Aristóteles. Por considerarem a prática dos sofistas totalmente inadequada, os filósofos compreendiam que algumas filosofias morais precisavam ser disseminadas. Apesar de não ter deixado nenhum escrito, Sócrates é estudado nos escritos de Platão e Xenofonte.
Problematizou o propósito principal dos sofistas. O homem é a medida de todas as coisas, mas afirmou que a primeira obrigação do homem é conhecer a si mesmo. Como oposição às bases de opinião puramente individualista, a filosofia socrática afirma que o conhecimento possui validade universal. Sustenta que o conhecimento é uma virtude. O método socrático é um processo para obter um conceito por meio de problemas morais e filosóficos. As contribuições de Sócrates para a educação são: 1. Um conhecimento é obtido objetivamente na conservação da moral e subjetivamente pela reflexão e classificação das experiências. 2. O conhecimento tem uma moral e, como consequência, um valor universal. 3. A educação tem como objetivo imediato o desenvolvimento do poder de pensar, e não de transmitir conhecimento. Platão. Sócrates afirmou que a grande necessidade do momento estava na formulação de uma nova moral que se une à vida para substituir os antigos ideais da velha sociedade grega rejeitados pelo individualismo. Nos esquemas ideais de educação de Platão, formula-se um governo aristocrático de natureza socialista. A república é a exposição de uma sociedade ideal de Platão. Há três classes sociais: a dos governantes, para governar, a dos guardas, para proteger, e a dos artesãos, para obedecer e dar suporte às duas primeiras classes citadas. A educação proposta por Platão em A República tem sua base formada na ginástica e na música. Ideias estas que elaboram a estrutura da universidade moderna. Aristóteles foi um filósofo grego que fez importantes contribuições em sistematizar a lógica dedutiva e não acreditava que nascemos determinados, mas que, durante a vida, temos a oportunidade de aprender e nos tornar criaturas nobres ou não. Defendia que as ideias estão nas coisas, em sua própria essência. Aristóteles desenvolveu um sistema filosófico original que tinha a ciência como fator principal. Como era filho de médicos, classificou 540 espécies de animais destacados. Portanto, a importância da investigação científica e a valorização da pedagogia.
Podemos dividir a educação romana em dois períodos. O primeiro diz respeito somente às práticas e os ideais romanos. O segundo consiste na fase da influência grega, dando uma característica cosmopolita à educação romana. O domínio da prática educacional grega se consolidou por volta do fim da República, 31 a.C. A Oratória de Cícero, 55 a.C., foi a primeira exposição romana do método e ideais educacionais gregos. A Oratória de Cícero, 55 a.C., foi a primeira exposição romana dos métodos e ideais educacionais gregos. A educação romana se estendeu de 776 a 250 a.C. A casa era praticamente o único lugar educacional na qual predominava a moral, bons costumes, disciplina e ideais. A Lei das Doze Tábuas, adotadas em 451 a 450 a.C., permaneceu como base da sociedade romana durante 1000 anos, exigindo dos ideais educacionais objetivos definidos. A educação durante esse período teve como objetivos a leitura e a escrita. Surgiram as escolas elementares conhecidas como Ludi Magister. Ludus, lude, jogo, divertimento. Magister, mestre. Educação greco-romana. Este período se estendeu por volta do 3 e 1 a.C. Tal período coincide com um período de extensão nacional ocorrida por toda a Itália. A escola elementar, Ludi, se estabeleceu e foi denominada como a Escola dos Gramáticos. A tradução da Odisseia para o latim permitiu a disseminação do livro pelas escolas, dando ao cidadão romano o contato com a literatura grega. Outras obras gregas foram traduzidas, tornando possível o contato direto com a gramática. Vários professores permitiram a fusão da gramática e da retórica em grego e em latim. A educação helenística se estendeu de 50 a.C. até 200 d.C. Percebeu-se nesse período a apropriação geral da cultura grega pelos romanos. Tendo como base a adoção do sistema educacional grego em todas as instituições. A escola elementar Ludi Magister, esse período teve como objetivos não somente o ler, escrever e calcular, mas deu possibilidade de aperfeiçoamento da leitura pela prosa.
A escola dos gramáticos tornou-se o sistema mais formal de educação. Dividiu-se em dois tipos: o ensino do grego e do latim. A gramática em latim teve grande importância e era encontrada em todo o Império. A gramática compreendia o estudo da linguística e da crítica literária. Também incluía os estudos de matemática, música e dialetos. Por meio da declamação, dos estudos da gramática, o estudo da literatura se tornou mais frequente. A escola de retórica, a escola superior, essa escola era similar à escola dos sofistas. Consistia na preparação para a vida dos negócios em Roma, por meio da oratória. Essa escola preparava aqueles que iriam seguir a carreira pública. Catão, 234 a 149 a.C. O Antigo. Atribuía grande importância à formação do caráter. Defendia a tradição romana contra a influência grega. Marco Túlio Cícero, 106 a 43 a.C. Seu mais importante trabalho educacional foi De Oratore, sobre orador em português. Cícero pregou que a disseminação educacional como ferramenta para o sucesso na vida pública e privada. O conceito de humanitas foi uma das principais contribuições de Cícero para a educação. Para Cícero, a formação integral do orador requer cultura geral, formação jurídica, aprendizagem na argumentação filosófica, habilidades literárias. Sêneca, 4 a.C. a 65 d.C. Filósofo não se deve ensinar para a escola, mas para a vida. Para Sêneca, a educação deve ser prática e vivificada pelo exemplo. Marco Fábio Quintiliano, 35 a 95 a.C. Foi o mais proeminente escritor romano, um dos mais respeitados pedagogos romanos. Lecionou na escola de retórica, em Roma. Distanciou-se das discussões teóricas e focou na educação técnica e prática. Sugeriu o estudo simultâneo da leitura e da escrita.
Sua teoria se espalhou por meio da obra De Institutione Oratoria, Institutos Oratórios, um trabalho dividido em 12 livros, os quais descrevem princípios de treinamento do orador. Para Quintiliano, o orador não é somente o homem que fala eloquente, mas também o homem virtuoso que tem habilidade em falar, um cidadão que coloca toda a sua habilidade a serviço do Estado. Plutarco, 46 a 119. Filósofo eclético, ensinou em Roma. Insistia na formação do caráter a partir da leitura de biografias de grandes homens. Chegamos ao fim. Agora que já conhece um pouco sobre a história da educação greco-romana, que tal a ideia de se aprofundar mais sobre o assunto? Pesquise, amplie seus conhecimentos. Até a próxima!